A paz do Senhor, queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Bom, hoje eu gostaria de falar sobre Karl Marx. Quem foi Karl Marx? Quem era Karl Marx? Esse homem que foi um filósofo, um teórico político, um economista, que trouxe toda a teoria comunista. As suas obras mais famosas foi O Capital e o Manifesto Comunista. A sua teoria, ela impactou o mundo e até hoje ela ainda é muito forte em alguns países. Mas o que eu quero falar hoje era de fato quem foi Karl Marx. E tudo que eu vou falar aqui, ele está baseado em um livro que eu li, que se chama Era Karl Marx um satanista? Este livro ele foi escrito pelo pastor Richard Rembrandt, que foi um pastor que ficou conhecido mundialmente por ter ficado preso muitos anos, né? Foi torturado durante o regime comunista na Romênia. Então esse pastor ele tem muita propriedade para falar um pouco sobre o que foi esse período comunista e também sobre a vida de Karl Marx, que é o que ele vai falar nesse livro. E o interessante é que Karl Marx ele gostava muito de escrever, poemas, e nesses escritos deles nós vamos observar o que ele pensava, qual era a sua ideologia. E eu digo para os irmãos que são coisas fortes porque o comunismo em si, quando ele começou a ser propagado, as pessoas imaginavam que seria o paraíso na Terra, né? Que as pessoas viveriam um período muito bom, né? A igualdade de classes. Porém, irmãos, houve muitas mortes, houve muita perseguição ao povo de Deus. Foi um período muito difícil. Mas, de fato, eu quero falar quem foi Karl Marx. Bom, Karl Marx ele nasceu em 5 de maio de 1818 na Alemanha. Sua família era de origem judaica, de classe média. Seu pai descendia de uma família de rabinos, mas se converteu ao cristianismo ainda quando Marx era criança, devido às restrições impostas à presença de membros da etnia judaica no serviço público. Olha que interessante, irmãos. Marx, ele tinha origem judaica. O seu pai descendia de rabinos, né, de uma família de rabinos, pessoas que estudavam a Torá. E ainda quando Marx era criança, o seu pai se converteu ao cristianismo. E nós vamos ver também que o próprio Karl Marx, ele também se torna cristão, porque ele vai escrever algumas coisas que falam sobre Cristo. Então ele foi uma pessoa também que teve acesso à palavra de Deus. Isso é algo muito interessante. Nós podemos perceber isso em um poema que ele escreve ainda quando ele é bem jovem, e o título desse poema é A União dos Fiéis com Cristo. Irmãos, olha o título desse poema que Karl Marx escreve, A União dos Fiéis com Cristo. E nesse poema ele foi publicado, né? Ele está em Obras Reunidas, volume 1, International Publishers, New York, em 1974. Então essas informações que eu estou trazendo, de fato, são publicações, isso está publicado. E diz assim: através do amor de Cristo, voltamos nossos corações ao mesmo tempo para nossos irmãos, que intimamente são ligados a nós e pelos quais ele deu-se a si mesmo em sacrifício.
Então, olha o que Marx está escrevendo aqui, que prova aí que na sua juventude ele começa, né, pelo cristianismo. E ele coloca que o amor de Cristo, né, voltado aos nossos corações, ao mesmo tempo para nossos irmãos. Olha, ele fala sobre o amor de Cristo, né, que tudo isso se deu-se pelo próprio sacrifício de Jesus Cristo. Então ele reconhece isso, ele reconhece esse sacrifício de Jesus, da onde nós recebemos todo o amor. Continuando esse mesmo poema, ele diz assim: a união com Cristo pode dar dignidade interior, conforto na tristeza, tranquilidade, confiança e um coração suscetível ao amor humano, a tudo que é nobre e grande, não por causa da ambição e glória, mas somente por causa de Cristo. Então, até aqui ele reconhece que tudo aquilo que nós recebemos, toda a paz interior, toda a tranquilidade, todas as bênçãos, elas vêm de Deus. E ele reconhece isso. E ele escreve sobre isso. Isso é algo muito interessante de alguém que no futuro vai se tornar alguém que é contra Deus. Por isso que é interessante a gente estudar sobre a vida, sobre como a pessoa ela começou, qual foi os seus primeiros ideais. Porque ao contrário do que muitos pensam, ele começou, ele era cristão. Mas depois nós vamos ver que isso vai mudar, e vai mudar drasticamente. Outro fato muito interessante é que quando Marx ele terminou o ginásio, foi feita a seguinte anotação em seu certificado sob o título Conhecimento Religioso. Isso é muito interessante, porque o destaque dele aí da formação foi como conhecimento religioso. Isso mostra que ele dedicava parte do seu tempo ao estudo das escrituras, ao estudo da palavra de Deus. Mas os historiadores, né, os historicistas não sabem muito explicar o motivo logo depois dessa mudança que houve em Marx, porque depois disso ele vai escrever algo assim: desejo vingar-me daquele que governa lá em cima. Então aqui, irmãos, começa uma mudança muito grande na vida de Karl Marx. Tudo aquilo que ele acreditava, naquilo que passou de ensinamento do seu pai, porque o seu pai também era cristão, o seu pai era judeu, né? Vinha aí de família de rabinos, pessoas que estudavam a palavra de Deus, e agora nós vemos Marx tendo uma outra ideologia, um novo plano para a sua vida longe de Deus. E ele escreve: desejo vingar-me daquele que governa lá em cima. Ou seja, Marx, ele não era ateu, como talvez algumas pessoas possam pensar, não. Marx, quando ele escreve que ele deseja vingar-se de alguém que governa lá em cima, então ele reconhece que existe alguém que governa essa terra. Ele acredita que existe alguém que governa todas essas coisas e ele sabe que é o Senhor, ele sabe que é Deus. Mas ele passa a ter um conflito com Deus muito grande. Ele passa a criar um ódio de Deus, e isso que é muito difícil de entender, porque Marx ele vem aí de uma família de classe média. Ele é uma pessoa que não teve aí, não passou fome, dificuldades na sua vida. Então as pessoas não conseguem entender o motivo que levou ele a criar esse ódio de Deus. Então, de fato, ele não era ateu. O que ele tinha era uma raiva, um ódio muito grande daquele que governa lá em cima, como ele escreve aqui. No Manifesto Comunista, Marx expressou seu desejo de abolir as religiões.
Isso é interessante a gente falar porque o regime comunista em si, daquilo que foi a União Soviética, daquilo que foi implantado na China e em outros países, sempre foi abolir a religião. Porque Marx escrevia isso, ele deixava isso escrito nos seus livros. Então, muitos presidentes que foram ditadores, que perseguiram cristãos, eles absorveram essa teoria de Marx, essa ideologia. É por isso que nós vamos ver o regime comunista, o que foi aplicado na Rússia, em outros países na China, perseguindo cristãos. Por esse motivo, nós vamos ver Hitler. Hitler, ele era fascista, porém, grande parte da ideologia dele vem daquilo que ele lia em Karl Marx, da teoria de Karl Marx, porque Marx, apesar de ser um judeu, ele também odiava o povo judeu, e isso está escrito, que ele odiava o povo judeu, ele odiava os alemães, ele odiava os chineses, enfim, ele odiava uma porção de raças. Então mostra o caráter dele em si. E esse amor que ele fala no começo, como um cristão, amor pelos irmãos, se acaba. Esse ódio que ele começa a nutrir da parte de Deus, começa a entrar nele um espírito totalmente contrário, um espírito mau, um espírito de Satanás. E durante a história, ao longo da história, irmãos, nós tivemos espíritos do anticristo que se manifestaram na terra. Porque nós sabemos que existe um anticristo e ele está profetizado lá em Apocalipse. Porém, esse espírito do anticristo, ele vem se manifestando em todas as gerações. Como nós tivemos o Império Romano. O Império Romano, ele perseguia cristãos, ele matava cristãos. Como a história conta sobre Nero, que Nero tacou fogo em uma cidade e culpou os cristãos. Muitos cristãos ali foram mortos, né? Os discípulos martirizados. Muito tempo depois, aí, em uma história mais recente, temos o exemplo de Hitler, que matou, que dizimou milhares de judeus, entre outras raças. Stalin também, que mandava matar muitas pessoas, aqueles que eram contrários ao seu regime, à sua ideologia. Então, meus irmãos, eu creio que Karl Marx, ele foi sim um instrumento, né? Ele foi uma pessoa que ele foi um instrumento usado pelo Satanás para trazer essa ideologia na terra de ódio. Quem lê a sua teoria entende como algo bom, porque é isso que prega o comunismo. Mas na prática não foi exatamente isso que aconteceu. Muitas pessoas passavam fome, muitas pessoas morriam, as pessoas não podiam professar a sua fé. E é por isso que é interessante nós estudarmos Karl Marx para entender o que de fato aconteceu na história ao longo desse período. Bom, outro poema que ele escreve, e é algo muito curioso, irmãos, muito curioso. Também é uma obra que está publicada pela International Publishers em 1974, em Obras Reunidas, volume 1. Olha o que está escrito. Marx escreveu, né? Meu desejo é me construir um trono. Seu topo seria frio e gigantesco. Sua fortaleza seria o medo sobre-humano, e a negra dor seria seu general. Quem olhar para ele com um olhar são, voltará mortalmente pálido e silencioso, arrebatado por cega e fria morte. Possa sua felicidade preparar-lhe o seu túmulo.
Irmãos, esse poema que ele escreveu é um poema muito forte e vai revelar o profundo, aquilo que ele pensava, aquilo que ele desejava em seu coração. Vejamos que ele escreve que o desejo dele era de construir um trono. Seu topo seria frio e gigantesco. Irmãos, se nós pensarmos aqui, quem teve esse desejo de construir um trono? Um trono gigantesco? Quem teve esse desejo no seu coração? Foi Satanás. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 14, no versículo 13, diz assim, irmãos, eu vou ler um trechinho aqui. E no entanto dizias no teu coração, subirei até o céu, acima das estrelas de Deus, colocarei o meu trono. Estabelecer-me-ei na montanha da Assembleia, nos confins do norte. Tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Aqui o Senhor, através do profeta Isaías, o Senhor revelando o que estava dentro, o ideal de Lúcifer. Porque o ideal de Satanás qual era? Eu colocarei o meu trono, subirei até as alturas, serei semelhante ao Altíssimo. Irmãos, dá para ver que este homem, Karl Marx, ele estava totalmente possuído por um espírito maligno. Quem, irmãos, que deseja trono, que deseja construir um trono, e esse trono ele vai construindo através da sua ideologia comunista, através do seu ódio contra o povo de Deus. Quem que tem ódio do povo de Deus, irmãos? Satanás. Lá no livro de Apocalipse fala que Satanás ele começa a perseguir o povo de Deus que está sobre a terra. Não tem como, irmãos, nós olharmos para isso que foi escrito por Karl Marx e acharmos que isto é algo normal, porque não é. Aquilo que a pessoa escreve, aquilo que a pessoa vive, é o que mostra o que está dentro daquela pessoa. E aqui nesse poema nós vemos uma alusão ao próprio Lúcifer, ao próprio Satanás. E Satanás ele tem usado pessoas ao longo da história para perseguir o povo de Deus, para trazer destruição, para trazer maldição ao povo que segue a palavra de Deus. Então aqui nós vemos refletidamente, como se fossem as palavras do próprio Satanás em Karl Marx. Por isso que eu disse, irmãos, no começo desse vídeo que seria forte. É forte o que eu vou falar ao longo deste vídeo, irmãos, porque são muitas coisas que ele escreve, são coisas muito fortes. Nós temos que refletir sobre tudo isso. Um outro poema que ele escreve tem por título O Violinista, que diz assim: os vapores infernais elevam-se e enchem o cérebro, até que eu enlouqueça e meu coração seja totalmente mudado. Vê esta espada? O príncipe das trevas vendeu a mim. Irmãos, quando você começa a ler este livro que eu citei,
do escritor Richard Rembrandt, a partir do momento que você vai lendo, efetivamente nós não conseguimos provar, e nem o autor ele traz isso de uma certa forma provar que Karl Marx foi um satanista, mas o que é muito estranho são as palavras do próprio Karl Marx. Olha o que ele fala aqui: os vapores infernais elevam-se e enchem o cérebro. Agora, o cérebro de quem, irmãos? Dele mesmo. Ele mesmo sabe que está sendo possuído por algo maligno. Ele sabe que aquilo que ele está pensando, fazendo, não é algo bom, não é algo positivo. Mas devido ao ódio que ele tem no seu coração, ele quer expressar. E ele expressa através daquilo que ele está escrevendo. E ele disse: até que o meu coração seja totalmente mudado. Ou seja, ele estava passando por uma transformação. Porque quando nós damos lugar a Satanás, Satanás ele entra. Ele vem contra nós. A Bíblia mesmo fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. E aqui ele diz: vê esta espada? O príncipe das trevas vendeu a mim. E até o autor comenta sobre isso, porque ele fala que em cerimônias satânicos, né, em rituais de iniciação, a pessoa ela recebia uma espada. Era como se ela estivesse comprando aquela espada e ela pagava por aquela espada através de um pacto de sangue. E ele fala aqui que o príncipe das trevas, ou seja, Satanás, vendeu a ele, ou seja, entregou a ele. O que é essa espada? Espiritualmente falando, é uma luta que ele ia travar para trazer à terra toda uma ideologia diabólica. Então, tudo aquilo que ele escreve, irmãos, mostra de fato quem ele era. Outro poema muito intrigante que ele escreve se chama Oulanen, que é um drama, né, escrito por Karl Marx. E o interessante é que Oulanen, ele é uma inversão do nome santo, que significa Emanuel, que é Emanuel. Então seria como uma palavra invertida de Emanuel, quando ele escreve Oulanen. Outro ponto também que o autor cita sobre quando ele escreve esse drama, invertendo a palavra Emanuel, isso também é usado em ritual satânico, que durante os rituais satânicos, as palavras sagradas da Bíblia, como Jesus e outros nomes, eles são falados, mas eles são invertidos, né? Então isso é muito interessante, né? O porquê que ele escreve dessa maneira? Por que ele usa essa simbologia de linguagem? Então isso faz que nós possamos refletir realmente sobre a vida desse homem. E é um poema muito forte, é um drama, né, que ele escreve. E são palavras bem diabólicas, né? Aqui onde ele fala, começa assim: pois ele marca o compasso e dá sinais. Cada vez mais ousado, eu me entrego à dança da morte. Eles também são Oulanen. Oulanen. Este nome ressoa fortemente como a morte.
soando até morrer em vil rastejo. Pare, agora o agarrei. Ergue-se da minha alma tão claro como o ar, tão forte como meus próprios ossos. Continuando, esse drama diz: contudo, os meus braços são possuídos de força para agarrar você. Ou seja, aqui seria, ele está falando da humanidade, né? Com a força de furacão. Enquanto para nós ambos o abismo se abre nas trevas. Você afundará e eu seguirei gargalhando, sussurrando em seus ouvidos: desça, venha comigo, amigo. Gente, quem escreve isso é uma pessoa que está possuída por um espírito maligno. Ele mesmo retrata isso, olha, contudo os meus braços são possuídos. Possuídos por quem? Por Satanás, para agarrar a humanidade como um furacão. Aí ele fala sobre o abismo. Aí ele fala das trevas de Satanás que afundará você, ele está falando aqui. E eu seguirei gargalhando. Quem que vai gargalhar aqui, irmãos? É o próprio Satanás. Satanás deseja levar todos que ele puder para o inferno. Olha quantas coisas Satanás já não está plantando neste mundo. Guerras, pandemias, tanta destruição. E por falta de conhecimento, a própria palavra diz: o meu povo erra por falta de conhecimento. Mas o povo de Deus não conhece a palavra. Quantas pessoas, irmãos, não acreditaram? Quantas pessoas não veneraram esse homem? Tinha países que ele foi adorado. Foi adorado até como um Deus. E isso é muito grave, porque as pessoas na China, na Rússia e muitos outros países aí aprenderam sobre Karl Marx dentro das universidades, mas o profundo, o particular, o íntimo, às vezes deixa de ser conhecido, deixa de ser falado. E aqui ele fala: o abismo se abre nas trevas, você afundará e eu seguirei gargalhando, sussurrando em seus ouvidos: desça, venha comigo. Ainda ele chama de amigo. Como o Senhor disse: eu não vos chamo servos, mas vos chamo amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Então o Senhor, sim, ele nos chama de amigo, e o Senhor, ele deu a sua vida por nós. Isso é uma demonstração de amizade, de amor, que vai além do que nós possamos compreender. Quantas revoluções não houve no mundo, meus irmãos? Mas a maior revolução foi a morte de Cristo na cruz. Nada, meus irmãos, nada vai ser maior daquilo que Deus fez por nós. Nenhum regime é bom. Enquanto nós estivermos aqui na Terra, tudo é uma grande ilusão. Não existe esse milagre como é contado em muitas teorias. E isso não vai acontecer, isso só vai acontecer no reino do eterno. Enquanto nós estivermos aqui, irmãos, políticos, todas essas coisas, sabe, guerras, elas vão acontecer, porque é profético. Mas a esperança, o mundo melhor, nós só vamos encontrar no reino do eterno. Então isso é tudo uma ilusão. É tudo uma ilusão.
Vamos continuar vendo aqui. Continuando esse poema, diz assim: aproxima-se a hora da morte de Oulanem. Suas palavras são: arruinado, arruinado, meu tempo esgotou-se. O relógio parou, a casa do pigmeu desmoronou. Breve apertarei a eternidade ao peito e breve bradarei gigantescas maldições sobre a humanidade. Irmãos, quem mais quis amaldiçoar a terra foi Satanás. Desde quando Adão e Eva estavam no paraíso, no Éden, Satanás foi lá fazer com que eles caíssem, com que eles acreditassem naquilo que ele estava falando. E ali, meus irmãos, infelizmente, o ser humano ele deu lado a Satanás. E o que mais Satanás tem tentado fazer é trazer maldição, maldição ao povo de Deus, maldição sobre os seus filhos, maldição sobre a sua casa, sobre a igreja do Senhor. E olha o desejo aqui do poema daquele que está escrevendo. O relógio parou. Olha só, está falando sobre o tempo. Breve apertarei a eternidade ao peito. Ele sabia que existe uma eternidade. Marx sabia sobre essa eternidade. Mas ele também sabia que não se encontraria com Deus. Ele fala aqui: em breve bradarei gigantescas maldições sobre a humanidade. Irmão, você que está assistindo este vídeo, quem escreveu isso foi Karl Marx, em seu poema conhecido como Oulanem, ou seja, a palavra invertida para Emanuel, que significa Deus conosco. Ele continua dizendo aqui: a eternidade, ela é nossa eterna mágoa, uma indescritível e imensurável morte, vil e artificialmente concebida para nos escarnecer. Era isso a concepção que ele tinha de eternidade. Mas não é isso que nós acreditamos. Jesus fala, né, que ainda aquele que esteja morto viverá. É isso que Jesus nos prometeu. Nós próprios, automatizados, cegamente mecânicos, feitos para sermos o calendário louco do tempo e do espaço, não tendo propósito a não ser de acontecer para ser arruinados. Olha o que ele tinha em mente, irmãos. Que o nosso propósito não é nada aqui. O propósito é simplesmente material e não é espiritual. E é isso que os comunistas creem. Que tudo é matéria, tudo é material. Você morreu, acabou. É isso que é propagado. Mas a palavra em Cristo Jesus não é essa, irmãos. Que existe sim um mundo espiritual. E ele é real. Ele é real. Muito forte isso que ele escreve, né, irmãos? Muito forte mesmo. Final do poema, agora é o final. Diz assim: se existe algo que devora, pulo para ser engolido, embora deixando o mundo em ruínas. Este mundo que se avoluma entre mim e o abismo, eu reduzirei a pedaços com as minhas contínuas maldições. Lançarei meus braços ao redor da sua rude realidade, abraçando-me o mundo passará silenciosamente e então mergulhará no nada absoluto, morto sem qualquer vida. Isso seria realmente viver. Que forte, né, irmãos? Ele fala aqui, morto sem qualquer vida, que isso seria viver, ou seja, acabou ali, não existe mais nada. Quantas pessoas que tiveram experiência aí de
quase morte. E eles contam que viram e sabem que existe o outro lado. Que existe outro lado. Ele fala que este mundo que se avoluma entre mim e o abismo. Então ele sempre está falando das trevas. A ligação que ele tem com Satanás e com o mundo das profundezas é muito forte isso. E ele expressa isso de uma forma muito grande, né? Em seus poemas. Ele diz: eu reduzirei a pedaços com as minhas contínuas maldições. Então o propósito de Satanás é a maldição. Mas o Senhor é o Deus que nos liberta e nos livra de todo esse mal que Satanás tem tentado implantar sobre o mundo. Outra coisa muito interessante que eu quero ler aqui com os irmãos é uma carta que foi escrita pelo pai de Marx ao seu filho em 2 de março de 1837. Essa carta foi escrita assim, pelo o pai de Marx. O seu progresso, a preciosa segurança de ver seu nome tornar-se um dia muito famoso e o seu bem-estar material não são os únicos desejos do meu coração. Estas foram ilusões que alimentei por longo tempo, mas posso assegurar-lhe que a sua realização não me teria tornado feliz. Somente se o seu coração permanecer puro e humano, e se nenhum demônio for capaz de afastar seu coração dos melhores sentimentos, somente então eu serei feliz. Isso está retratado no livro chamado Retrato de Marx, escrito por Werner Blomberg. Olha só que interessante que o pai de Marx começou a observar nele algo muito diabólico. E ele escreve isso para o seu filho. E ele diz: olha, filho, por muito tempo alimentei esse sonho de ver você crescer, você se tornar grande, até mesmo famoso. Mas agora, nada disso importa mais para mim, a não ser uma coisa. Aí ele diz aqui: somente se o seu coração permanecer puro, humano, e se nenhum demônio, olha a palavra aqui que o pai dele fala, e que nenhum demônio for capaz de afastar o seu coração dos melhores sentimentos. Isso vai me tornar feliz. Isso vai me tornar um pai orgulhoso e feliz. Então, o próprio pai de Marx já estava aí muito preocupado com aquilo que ele estava vendo, porque ele viu o filho, aquele filho que meditava na palavra, ele viu aquele filho que escrevia, né, que escreveu a união dos fiéis com Cristo. E agora ele vê o filho escrevendo que quer construir um trono gigantesco, um trono frio, diabólico. E o pai dele, como conhecedor das Escrituras, entendeu espiritualmente que o filho não estava bem, que o filho aí estava espiritualmente possuído por uma força muito maligna e muito perigosa. Que triste, irmãos, né? O pai mesmo ter esse sentimento do próprio filho e saber que o filho está prestes a cair aí num abismo, como o próprio Marx falava em seus poemas, sobre abismo, sobre maldição, sobre as trevas. Era como uma sátira, né? Que ele fazia, como ele escrevia como uma sátira isso.
Outro ponto muito importante é uma carta que o filho de Marx escreve para o seu pai. E o curioso é como o filho ele vai se endereçar ao pai. Essa carta também ela foi publicada, está no volume 2, em Moscou, na página 18. Essa carta ela foi escrita em 31 de março de 1854 pelo filho de Marx, que diz assim, ele se endereça ao seu pai nessas palavras: meu querido diabo. Irmãos, qual é o filho que chama o pai de diabo? Eu creio, irmãos, que vai ter coisas na vida de Marx que vai ficar sem respostas, porque são coisas tão diabólicas que até mesmo é difícil dos historicistas explicarem isso. Aqueles que estudam a sua biografia, é até mesmo difícil de explicar, porque são coisas que não são normais. Um filho dizer, meu querido diabo, e isso foi escrito, irmãos, está publicado. Eu até coloquei a fonte da pesquisa que está neste livro que eu li. Tudo que eu estou falando aqui, tudo aquilo que ele escreveu e cartas, foi publicado. Eu até estou colocando aqui as fontes, a fonte, né, da pesquisa. Então, irmãos, é tudo muito estranho, é tudo muito misterioso, mas aquilo que foi escrito e algumas das pesquisas, nós podemos sim entender que talvez Marx poderia sim ter uma ligação muito forte com o satanismo, porque isso não é normal. Alguém adorar tanto a Satanás, alguém odiar tanto a Deus, alguém querer extirpar a religião da terra. Isso é algo muito sério. Bom, Marx, ele vai conhecer um homem também chamado Engels, que foi um grande colaborador financeiro na vida de Marx. É um homem que também vai se tornar muito próximo de Marx, vai escrever algumas obras juntamente com Karl Marx. E o mais interessante, irmãos, que Engels, ele também foi cristão. Olha que coisa curiosa, ele também foi cristão. E assim como Marx também escreveu algumas coisas sobre a palavra de Deus. Assim como Marx, também não sabemos o que de fato aconteceu na vida de Engels para que ele também desistisse da palavra de Deus e também começasse a ter uma outra ideologia. Mas Engels também foi cristão. E o curioso é que quando ele encontra Marx, após esse encontro, ele vai escrever algo muito interessante sobre Karl Marx, que também foi publicado, né? Marx e Engels, obras selecionadas, em alemão, volume 2, página 30. Olha o que ele escreveu. A quem está perseguindo com esforço selvagem? Um homem negro de Trier. Esse Trier seria o lugar onde Marx nasceu. Um monstro notável. Não anda nem corre, solta sobre os calcanhares e se enfurece, cheio de ira e como se quisesse agarrar a vasta tenda do céu e lançá-la sobre a terra. Estende os braços no ar, o punho perverso está cerrado. Ele se enfurece sem cessar, como se 10.000 demônios fossem agarrá-lo pelos cabelos.
Então, isso foi Engels que escreve após aí um encontro que ele teve com Marx. E aqui ele descreve mais ou menos as características, usando algumas simbologias, ele escreve algumas características de Karl Marx, né? Dizendo aí que era um homem cheio de fúria, cheio de ira, como se quisesse agarrar o céu e lançá-lo sobre a terra. Então ele sentiu, né, esse ódio muito grande que Marx tinha sobre Deus. Ele fala, né, estende os braços no ar, um punho perverso está cerrado, ele se enfurece sem cessar, como se 10.000 demônios fossem agarrá-los. Então isso aí é o que escreve Engels sobre Karl Marx. Engraçado, irmãos, porque eu acho que não é à toa que uma pessoa ela se torna assim. Eu acho que sempre você vai encontrar alguém que vai te levar para o mau caminho. No caso de Engels, quem levou ele para essa ideologia, para esse conceito do mal, foi esse homem chamado Bruno Bauer, que foi um teólogo liberal que trouxe uma destruição na fé cristã de Engels e que também apoiou Marx em seu novo caminho anticristão. Irmãos, eu vou ler aqui para vocês algo que foi escrito sobre Bruno Bauer, que é uma coisa que ele escreveu e depois foi publicado. Esse Bruno Bauer aí, que foi quem Engels acabou conhecendo, esse homem também muito maligno, que também vai levar Engels para esse caminho também, Karl Marx. Olha que interessante, Bruno Bauer, olha o que ele escreve. Faço conferências aqui na universidade ante uma grande audiência. Não reconheço a mim mesmo quando pronuncio minhas blasfêmias do púlpito. Elas são tão grandes que estas crianças, a quem ninguém deveria escandalizar, ficam com os cabelos em pé. Enquanto profiro as blasfêmias, lembro-me de como trabalho piedosamente em casa. Continuando, escrevendo uma apologia das Sagradas Escrituras e do Apocalipse. De qualquer modo, é um demônio muito cruel que se apossa de mim, sempre que subo no púlpito, e eu sou forçado a render-me a ele. Meu espírito de blasfêmia somente será saciado se estiver autorizado a pregar abertamente como professor do sistema ateísta. Irmãos, isso também foi publicado em uma edição de Crítica e História, Casa Publicadora, em Frankfurt, em 1927, volume 1. Irmãos, vocês percebem as palavras desse homem? Ele diz que quando ele ia fazer conferências na universidade, quando ele subia ao púlpito ali da universidade, as palavras dele eram de blasfêmia. E ele sentia como se não fosse nem ele mesmo falando, mas como se um espírito muito maligno tomasse posse dele e usasse a boca dele para fazer a mente daquelas pessoas que estavam ali. E ele diz aqui: enquanto profiro as blasfêmias, lembro-me de como trabalho piedosamente em casa. Olha o que ele fazia: escrevendo uma apologia das Sagradas Escrituras e do Apocalipse, usando a palavra de Deus. É um demônio muito cruel que se apossa de mim. Sempre que subo no púlpito, eu sou forçado a render-me. Ele não era mais forte do que ele, aquele sentimento, ele não conseguia segurar. E ele sabia que nem era ele, que ele mudava completamente quando ele subia no púlpito da universidade e começava ali a trazer toda a sua ideologia. Mas isso saciava a alma dele. Saciava porque ele estava pregando o sistema ateísta. Sistema
ateísta. Isso dava satisfação à sua alma, como Satanás, quando quis tirar a religião das pessoas. Ele tentou triunfar, mas foi derrotado. Bom, agora eu quero falar um pouco sobre a família de Karl Marx. Marx, ele teve 3 filhas. E o interessante é que dizem os historicistas que uma de suas filhas morreu de uma doença muito trágica e 2 delas se suicidaram. Uma fez um pacto com seu esposo de morte e os 2 se suicidaram. A outra filha de Marx também fez um pacto com o marido para suicidar, mas acabou que ela se suicidou e o marido, por fim, acabou desistindo, né? Ali no momento mesmo ele desistiu. Então, olha só, irmãos, a vida dessa família foi uma vida muito, muito trágica, porque 2 de suas filhas e um genro se suicidam. Eu acho que o fato de alguém chegar ao suicídio, irmãos, é uma falta de esperança muito grande. Ou seja, aqui nós vemos que toda essa ideologia que ele tinha de revolução e essa esperança que eles colocavam no mundo não trouxe felicidade alguma para essa família. Dizem que essa família também passava por crise financeira muito grande. Marx parece que não trabalhava muito. Quem ajudava muito ele financeiramente era o seu amigo Engels. Então essa família passou aí por muitos conflitos. A própria filha de Marx conta em um livro que ela publicou, e ela conta que quando as irmãs eram crianças, o pai, quando ia contar alguma história, ele contava histórias assim diabólicas. E uma das histórias que ele contava era de um homem que ele era feiticeiro, e esse homem tinha uma loja, e esse homem tinha muitas dívidas. Então, para pagar essas dívidas, esse homem ele começa a ter que vender muitas coisas a Satanás, aos demônios. Irmãos, isso não é algo normal de um próprio pai contar esse tipo de história para um filho, como os irmãos viram que eu li, um filho de Marx. Esse filho, dizem que foi um filho que ele teve aí fora do casamento, e acabou que o seu próprio amigo Engels acabou cuidando desse filho, e esse filho se endereça ao seu pai como o diabo, meu querido diabo. Então olha como que essa família se tratava, olha como que o que os filhos aprenderam de tudo isso. Então isso é muito forte, irmãos, isso é muito perigoso. E vemos aí um final muito trágico. Nós vemos aqui Karl Marx com a sua esposa, aqui Karl Marx com as suas filhas. Irmãos, isso é forte. Essa família não teve um final bom. Por quê? Porque faltou Deus. Não adianta, irmãos. O Senhor fala naquela palavra sobre a videira. Ele fala: sem mim nada podeis fazer, porque aquele que estiver em mim eu vou podar e vai dar mais frutos, e aquele que não der fruto é cortado e jogado fora. Então isso é muito forte. Não temos como viver uma vida aqui na terra sem Deus. Então é muito triste aí o fim dessa família, uma família que era sempre também muito perseguida por causa que tinha toda a ideologia comunista. Então foi difícil, irmãos. Temos aí o final trágico com filhas que se suicidaram, né? Ou seja, um mal entra, né? Quando nós permitimos Satanás agir na nossa vida, esse é o fim, irmãos. Por isso que Jesus fala, né? Que no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então nós temos que vencer todos os dias.
Bom, olha que interessante, um outro autor, ele vai escrever algo sobre o que o pai de Marx pensou aí nos seus momentos finais de vida, né? Então aqui diz, o marxista Franz escreveu em seu livro Karl Marx, foi publicado em Londres, 1936, olha o que ele fala. Embora o pai de Karl Marx tenha falecido alguns dias após o 20º aniversário de seu filho, ele parece ter observado com secreta apreensão o demônio em seu filho predileto. Isso fica claro, né, irmãos, quando nós lemos aquela carta que ele escreve para o seu filho. Henri Marx não imaginou e nem poderia ter imaginado que o rico cabedal de cultura burguesa que ele transmitira ao seu filho Karl, como uma valiosa herança para a vida, contribuiria apenas para liberar o demônio que ele temia. Isso foi escrito aí por esse autor, né, que fala um pouco aí sobre a vida de Karl Marx. Bom, então em 25 de maio de 1883, Marx escreveu a Engels: como a vida é insípida e vazia, mas como é desejável. Um pouco antes aí da sua morte, Marx escreve como a vida era insípida e vazia, ou seja, uma vida sem Deus, né, irmãos? Uma vida sem Deus. Marx morreu em 14 de março de 1883 em Londres, na Inglaterra. Irmãos, ainda esse sistema, essa ideologia, ela é muito forte aí no mundo. Como essa foto que eu estou mostrando agora, isso foi no Palácio do Povo, em Pequim, no dia 4/5/2018, que foi um evento comemorativo sobre o aniversário de Karl Marx. Então aí nós vemos todo o Partido Comunista reunido, né? E aqui nós vemos um retrato de Karl Marx e como se ele estivesse vivo até hoje, né? 1818 a 2018, né? Que foi aquela época, ou seja, como se Marx ainda tivesse muito presente na vida dessas pessoas. E nós sabemos, irmãos, a China é um país comunista. E como os irmãos sabem, a China vem proibindo continuamente o evangelho. Dessa última vez, proibiram até de cultos serem transmitidos online. Então, olha que ponto que chegou, irmãos, porque com a pandemia, né, muitas igrejas fecharam, eu creio que aumentou muito esse veículo de transmitir a palavra de Deus. E o governo tem tentado controlar isso e agora ficou proibido. Ou seja, as igrejas, as pessoas, elas têm que ter todo um controle dentro dessa política para que você possa então vir a pregar a palavra. Mas como, irmãos, que você vai estar sendo controlado pelo governo? Como que você vai pregar? Imagine então falar sobre isso que eu falei de Karl Marx na China, irmãos. Provavelmente aí eu teria que responder a algum processo ou ser presa por isso, porque realmente é proibido. Lá é proibido você evangelizar, você não pode sair distribuindo livro, folhetos, você não pode fazer isso. Então é um país muito difícil ainda aí, essa ideologia ainda muito forte, né? Como vemos também na Coreia do Norte, na Venezuela. Enfim, irmãos, parece que nunca morre, né, o espírito. Bom, o interessante é que na Rússia, ainda no seu regime soviético, foi publicado um tipo de oração que as pessoas faziam, né? A União Soviética também, as pessoas foram muito perseguidas pelo evangelho. E aqui no livro onde eu li, o autor, ele fala algo muito interessante, ele faz esse comentário. O jornal soviético Sovietskaya Molodiyov
de 14 de fevereiro de 1976, acrescenta a nova e irrefutável prova das ligações entre o marxismo e o satanismo. Então, isso foi mostrado por esse jornal soviético, que parece que tinha provas mesmo que havia ligações, né, de marxistas com o satanismo. O jornal russo descreve como os comunistas militantes sob o regime czarista tumultuavam as igrejas e zombavam de Deus. Para este fim, os comunistas usavam uma versão blasfema do Pai Nosso. Então, irmãos, são palavras fortes. Eu até escrevi aqui para passar para os irmãos. Então, eles tinham uma oração, apesar de ser um país aí que trouxe um regime que trouxe um ateísmo, mas eles tinham uma oração que era aí que vinha, né, de toda a teoria marxista, de toda a teoria comunista. E não era só Karl Marx que trouxe essa teoria, mas também tem outros aí que também tiveram uma participação nesse tipo de ideologia. Olha só qual era essa oração que eles falam do Pai Nosso. Pai Nosso que está em Petersburgo, amaldiçoado seja o teu nome. Possa o teu reino despedaçar-se. Possa a tua vontade não ser feita, sim, nem mesmo no inferno. Dá-nos o pão que nos roubaste e paga as nossas dívidas assim como pagamos as tuas até agora. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui seria, né, o autor fala, a polícia de Plev, o primeiro-ministro czarista. E põe fim neste maldito governo, mas como tu és fraco e pobre de espírito, poder e autoridade, fora contigo por toda a eternidade. Amém. Irmãos, muito triste tudo isso, né? Ouvir esse tipo de coisa e as pessoas serem obrigadas até mesmo a sofrer por toda essa pressão psicológica, porque as pessoas que eram presas no regime comunista, elas eram doutrinadas a ter que acreditar. E elas eram até mesmo torturadas, irmãos. Torturadas. Elas eram torturadas por causa da sua fé. Então, todos aqueles que eram contrários a essa ideologia, eles sofreram muito. E nós vemos aí um tipo de oração sendo propagado durante esse regime. Então, irmãos, eu finalizo aqui tudo aquilo que eu li, aquilo que eu entendi, e eu quis trazer aqui para os irmãos algo que é uma verdade. É uma verdade. O próprio jornal russo fala sobre isso e afirma que Karl Marx tinha sim uma ligação satânica, não só ele como mais todas aquelas pessoas. Nós sabemos que o próprio Hitler ele era ligado sim ao ocultismo, a rituais satânicos. Tem documentários, irmãos, que falam sobre isso, sobre a vida de Hitler, que ele era um homem totalmente satânico, adorador de Satanás, um homem que matou milhões de judeus, e que também Marx também odiava o seu próprio povo. Então, meus irmãos, tudo isso que eu falei é algo muito sério. Quantas pessoas não morreram no regime soviético, na China, até mesmo, irmãos, na Ucrânia, um período da história que ficou conhecido como Holodomor, que foi um período de fome muito grande na Ucrânia, onde houve confisco de terras, aí as pessoas tinham que trabalhar de forma coletiva, tinham que produzir e não podiam se alimentar daquilo que produziam, as pessoas começaram a passar fome. Conta casos de até canibalismo naquela região. Você andava nas ruas da Ucrânia e você via pessoas jogadas na rua que morreram por causa de desnutrição, por causa da fome.
E tudo no período soviético. Então isso é muito sério, irmãos, e esse espírito do anticristo, ele tem vindo para a terra. Lá no livro de Apocalipse fala que aquele que não tiver a marca da besta não vai poder comprar, não vai poder vender. Se você não adorar a Satanás, se você não adorar o anticristo, se você não aceitar. Isso é tudo muito sério, irmãos. A palavra de Deus está aí hoje para nós. A Bíblia diz que um dia haverá um tempo que não será fome por comida, mas haverá fome da palavra de Deus. Ou seja, as pessoas vão procurar e não vão achar. Porque hoje é o tempo. Hoje é o tempo de liberdade que nós vivemos. Até essa liberdade está difícil hoje porque tem certas coisas que, se você falar, você é punido por isso. Mas é isso, irmãos. Foi isso que eu quis trazer no vídeo de hoje, para que vocês conheçam aí um pouco mais sobre a vida de Karl Marx. O tempo, meus irmãos, está curto. Que hoje nós possamos fazer a diferença. Que hoje você possa ir para os braços do Senhor, que o Senhor tem te esperado, você que está assistindo esse vídeo, que ainda não se decidiu, que você que está desviado da palavra de Deus, volte, porque o Senhor logo está vindo buscar o seu povo. Irmãos, agradeço você que assistiu até o final desse vídeo, que Deus continue te abençoando, abençoando a vossa casa, abençoando a vossa vida, que a graça de Deus esteja com todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus.